Está lá na página da Oração Sem Fronteira. Mas você pode tirar cópias, xerox, distribuir à vontade, não tem problema. Olha aqui. Tá. Então, vamos lá. Objetivo desta lição: despertar as pessoas para missões. O texto é de Mateus 28, versos 18 a 20. Se você tiver a Bíblia e quiser ler, vai me ajudar. Mateus, capítulo 28, versos 18 até o 20. Bastante conhecido. O pastor pode ler para nós? Dentro de uma aula, temos essa possibilidade de dar uma paradinha, até que o aluno ache o versículo, não tem nenhum problema. Sem afobação, né? 28 do 18 ao 20? 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: todas a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Veja, pastor. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: ide. Amém. Há um poder dentro desse ide de Jesus. Sabe, esse ide é como se fosse uma bomba atômica, uma granada. Jesus colocou tudo isso dentro do ide. Quando você obedece o ide, significa que o ide veio sobre você e você está disposto a carregar esse ide. Dentro desse id está toda a capacidade divina para o missionário ganhar nações para Jesus. Amém. Ou ganhar uma única pessoa. Se você ligar esse texto com o de Lucas, capítulo 19, né? Você vai observar que dentro do id de Jesus está a autoridade para repreender o diabo, para curar os enfermos, para trazer paz dentro de uma casa. Jesus disse: quando entrardes numa casa, dizei antes, paz seja nessa casa. Está a capacidade divina até para amaldiçoar uma cidade. Olha que coisa fenomenal. Jesus disse: se não vos receberem numa cidade, ao sair dela, sacudir o pó que se apegou nas vossas sandálias. E ele diz: menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra naquele dia do que para aquela cidade que rejeitou o missionário, que rejeitou o homem de Deus. Não é? Então, eu tenho ensinado isso para os nossos missionários. Jesus disse ide. Se esse ide entrar em você, toda a capacidade divina vai entrar em você. Você vai entrar numa cidade, vai entrar numa nação, debaixo de uma autoridade, e você vai entrar como embaixador de Cristo naquela nação. Amém. É esse o sentimento que eu carrego, eu e minha esposa carregamos, quando entramos na África. E é interessante, temos testemunhos para dizer quantas vezes os demônios se manifestaram reconhecendo que nós não éramos dali. Mas houve uma ocasião, por exemplo, que caiu uma mosca endemoniada, e eu me lembrei disso e me enchi de força do Senhor. A gente sabe que é força do Senhor, né? Eu me levantei com força e eu me vi naquele momento como o embaixador do reino de Deus, ou seja, com autoridade sobre aquele espírito maligno
embora aquela não fosse a minha terra, não fosse a minha casa. Né? E quando nós ordenamos que aquele espírito tribal se afastasse daquela moça, saísse, foi instantâneo. Por quê? Por causa do Rui que se lembrou? Não, por causa do ID. Amém. O poder do ID. O ID é uma capa, é uma roupa, é uma vestimenta, é uma unção. Amém. Que reveste você. Né? Se você está na sua cidade por causa do ID, toda a autoridade já foi entregue a Jesus. Amém. E ele diz, pode ir, porque eu estou com vocês todos os dias. Quando Amém. você está numa casa, ele está lá com você, porque o ID agarrou-se em você. Oh, isso é maravilhoso, mas vamos ver que tem muita coisa. E talvez não dê tempo de chegar no final, mas vamos conversando. Olha aqui, o ponto 2, eu escrevi. A maioria das igrejas nunca enviou, e se continuarem com a mesma mentalidade, nunca enviarão um único missionário para fora do país de residência. Por quê? Porque não tem condições financeiras, né? Tem vontade, às vezes tem obreiro, às vezes tem o coração, mas não tem recursos financeiros, né? E eu me lembro de um homem chamado Oswald Smith. Não sei se você já ouviu falar dele. Já. Né? Os novos não conhecem. Os mais novos que nós não conhecem. Mas o Oswald Smith, veja que história interessante do Oswald Smith. Aos 19 anos, ele foi para uma tribo de indígenas do Canadá. Ele era canadense e trabalhou lá como missionário por vários anos. Parece que por 3 anos ele trabalhou. Então, chegou um momento que ele pensou, eu preciso me preparar melhor para o ministério. E ele resolveu deixar a tribo para estudar teologia. Foi para o seminário, 5, 6 anos depois, ele se formou e se apresentou para a liderança dele, para que eles pudessem avaliá-lo e, pensava ele, enviá-lo de volta para a tribo onde ele trabalhou quando tinha seus 19 anos de idade. Pastor, veja só, ele não foi aprovado. A liderança dele não o aprovou para o ministério. Eu não entendo isso. E nem ele entendeu. Ele ficou chateado. Aí, um dia, ele leu na Bíblia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a Glória a toda Deus. criatura. Glória a Quando Deus. ele leu isso, ele disse, isso ele disse em palavras, eu tenho vídeo, depois eu posso achar de passar. Ele fala textualmente isso que estou te dizendo. Ele disse, espera aí, se há uma única nação fora do preciso alcançar essa nação. Porque Canadá não é o mundo. Agora, se eu não posso ir, então eu vou enviar. Ele não podia ir porque havia sido impedido por sua liderança. Ele disse, eu vou preparar missionários e vou enviar. Pastor, e ele começou a treinar. Ele enviou 5, depois 10, depois 50, depois 200, depois 300 missionários a todo mundo. Glória a Deus. Então, quem não pode ir, pode enviar. Amém. E para enviar, tem que preparar. Sabe? Você não pode pegar um recém-convertido, acabou de ser batizado agora, e dizer, filho, eu quero que você seja missionário na África. Não, não. Pastor, eu vou falar uma coisa muito forte. Aliás, parte do que eu vou falar, eu ouvi de um pastor, amigo meu. Para as missões, nós temos que enviar o nosso melhor. Amém.
Quando Deus quis salvar o mundo, palavras de um amigo meu, ele não mandou um anjo de asas quebradas. Ele enviou o melhor que ele tinha, o seu filho. Né? Amém. E a obra missionária fica bem resumida nas próprias palavras da Bíblia. Né? Jesus aparece como o unigênito Filho de Deus enviado ao mundo. Mas depois que ele morre, ele é reintroduzido no mundo, não mais como o unigênito, mas como primogênito. Aí a palavra faz uma declaração profética acerca de Jesus, quando ele diz: eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Amém. Esta é a obra missionária, né? Então, quando eu digo aqui, a maioria das igrejas nunca enviou, e se continuarem com a mesma mentalidade, nunca enviarão um único missionário, isso é triste. É muito triste, né? Creio que cada igreja local, cumpre a sua missão na cidade ou país onde ela está localizada. Onde houver uma igreja, significa que o ID de Jesus chegou ali. Mas o ID do Senhor Jesus foi para ir por todo o mundo. Né? Eu gosto de pensar no seguinte: você está em Arandu, eu estou aqui na América, outro está em Portugal. Veja, pastor, onde é que Jesus disse ide? Em que local? Onde ele estava? Ele estava em Jerusalém. Ele disse o ide para quem? E a quem? Ele disse o ide para os 11, porém a todos. Não é verdade? Amém. Então, o ide foi dado ali em Jerusalém. Se você estudar um pouco o livro de Atos, e com certeza já o fez, você vai perceber que logo no início, nas primeiras semanas, após a descida do Espírito Santo, as pessoas queriam ficar em Jerusalém. Eles não queriam ir. Né? Por fim, Deus permitiu uma perseguição. Porque havia a força do ID liberada sobre eles, e eles tinham que ir. Né? O primeiro a ir foi um diácono, evangelista, Filipe. Amém. Ele desceu a Samaria, né? E fez uma obra maravilhosa. Deus ordenou que ele parasse aquela cruzada. Os apóstolos chegaram e ele saiu. E foi evangelizar um único homem no deserto. Batizou este homem, um eunuco. Esse homem seguiu o seu caminho e foi plantar o evangelho lá na África, na Etiópia. E até Glória hoje, a Deus. até hoje, os historiadores dizem que há uma comunidade lá que segue os ensinamentos daquele homem. Ou seja, a partir dali, a partir da perseguição, a igreja começou a avançar. Amém. Né? Deus levantou o apóstolo Paulo, que incendiou aquela região. O evangelho saiu de Jerusalém, foi para a Itália, foi para a Espanha, e foi avançando pela Europa dentro, e foi para a Ásia, e veio para a América do Norte, veio para o Brasil e chegou a Arandu. Não é verdade? Glória a Deus. Amém. Por quê? Porque a igreja está debaixo desse índice. E debaixo da força desse índice, Deus escolhe os que vão cuidar de uma igreja local, escolhe outros para ampliar ou continuar aquela visão de Jerusalém, escolhe outros para fortalecer as congregações com a palavra profética,
Escolhe outros para trazerem o ensino da Bíblia para a igreja local. E assim, os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, fica distribuído em todas as denominações, mesmo que elas não tenham esse entendimento e nem percebam. Mas a igreja funciona exatamente conforme escrito lá, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E os missionários são os apóstolos da igreja enviados às nações para dar sequência a esta ordem que a igreja, porque só há uma igreja, que a igreja recebeu lá em Jerusalém. Amém. Né? Isso é um motivo de muita alegria e até, digamos assim, no bom sentido, um certo orgulho para a gente, né? Da gente saber que ter essa consciência de que nós estamos continuando o trabalho dos primeiros apóstolos. Amém. Quando necessário, me interrompa, faça a pergunta e me diga, olha, já está chegando o final. Eu vou aqui para o terceiro ponto. Aliás, o quarto ponto, né? O coração da igreja precisa estar focado no cumprimento de sua missão local. Não tem como tirar isso. Porque se o coração da igreja local não estiver focado no cumprimento da sua missão ali, ela não vai existir. Não vai existir. Né? Eu me lembro de um pastor que dirigia uma certa igreja, e ele chegou ao pastor dele e disse assim, pastor, eu estou entregando o trabalho lá, porque não há mais nada a fazer lá. Eu acompanhei esse caso, e eu sabia que ele estava dizendo, ninguém mais se converte, a igreja não cresce, só aquele grupinho, tudo que eu tinha de fazer lá, eu já fiz, então estou entregando. Ok, aquele pastor entregou a igreja para uma outra pessoa. E a igreja começou a crescer. Né? A igreja começou a crescer. Então, por quê? A igreja não pode perder o seu foco. Não pode perder o seu foco na cidade ou no bairro onde ela é colocada. Agora, veja só, vou continuar aqui. Mas os seus olhos precisam olhar para fora da nação em que ela está estabelecida. Entendeu? O coração precisa estar focado na cidade onde ela está, mas os seus olhos têm que se levantarem para que a igreja enxergue as necessidades de outros povos, as necessidades de outras nações. E uma coisa importante, pastor, não sei se eu coloquei aqui nessa lista, mas já vou dizer, é o Espírito Santo quem escolhe as pessoas e escolhe o local onde essas pessoas devem ir. Né? É o Espírito Santo. Amém. Eu já tive gente que disse assim para mim, mas por que África? Aqui perto de nós tem pessoas necessitadas, talvez até mais do que lá na África. Eu disse, isso é verdade. Por que África? Eu também não sei. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Pastor, você acha que eu queria ir para a África? Antes de 2009, acho que eu nunca nem tinha orado pela África. Porém, Deus já estava tratando comigo sobre a África muitos anos antes. Eu é que não entendia. Né? Então, o Espírito Santo ele é dinâmico. Enquanto você está cuidando da igreja local, aí em Arandu, com certeza o Espírito Santo já está conjecturando, observando e falando ao coração de pessoas para que elas enxerguem além de Arandu. Amém. Eu entendo o seguinte,
Deus escolheu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como sabemos, para a edificação do corpo, para a obra do ministério. Então, todos os crentes se alinham a um desses 5 ministérios. O que eu tenho visto, tenho observado, e acredito que seja por causa do que eu vou dizer. Eu tenho observado que há pessoas que nunca saíram do Brasil e nunca vão sair. Se você der uma passagem para ela, olha, para você ir para tal lugar, ela não vai. Conheci gente que até me disse, eu só vou se for de ônibus, de avião, nunca vou entrar no avião. Essas pessoas estão erradas? Estão. Não, aliás, não estão erradas. Deus permitiu que elas nascessem ali, para servirem ali, e vão servir bem. Deus vai ficar contente com elas, vão morrer, vão receber um grande galardão, porque foram fiéis ao propósito para o qual Deus lhes permitiu nascer. Por outro lado, nós temos pessoas que, olhando financeiramente, eles não têm condição nem de comprar uma bicicleta. Mas tem um coração tão incendiado por nações que enquanto elas não botam o pé fora do seu país, elas não se sentem seguras. Ou fora da cidade, né? Missões não são só fora do país, pode ser fora da sua cidade, né? Nós já tivemos variedades de situações nessas viagens missionárias, e uma delas tem sido isso. Pessoas sem o mínimo de condição. Gente aposentada. E Deus fez grandes milagres. Porque essas pessoas disseram, Senhor, eu não vou morrer sem participar desse projeto. Amém. Deus os honrou e os abençoou. E foram, algumas, mais de uma vez. Você acredita? Vamos lá. Só, pastor, dentro disso que o senhor está falando, tem muitas pessoas que ele tem o chamado e tem o sonho, né, de viajar, de, por exemplo, conhecer a África, outros têm curiosidade de conhecer as aldeias indígenas, né, ao Nordeste, outros à América do Sul. Eu, por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar na Bolívia, nesses países assim, Peru, e tem outros que não têm. E às vezes passa uma ideia que aquele que não tem é como se ele fosse menos crente, né? Ou que eles não fizessem, que eles não fossem importantes, né? E eu gostei dessa colocação que o senhor colocou, porque isso aí é importante para os irmãos que estão nos acompanhando. A irmã Maristela Leopis, ela está na live, ela foi missionária na Bahia, 6 anos. Então, ela entende o que eu estou dizendo. Quando você chega na igreja, cheio de euforia, como missionário, tem uns que nem bola dá. Tem uns que nem liga. E tem outros que os olhos brilham, começam a chorar com as histórias. Então, não quer dizer que aquela pessoa não é importante. Simplesmente o chamado dela é outro. Às vezes é para ser um diácono, às vezes é só para ser um crente fiel, servindo a Deus. Mas gostei muito da colocação que o senhor esclareceu aí. Não existe gente sem importância na igreja. Não existe. Ao meu ver, não existe. Tem uma historiazinha muito simples, mas que traz uma lição muito grande, de um grupo de garotos que estavam brincando de trem, né? Então, um era a máquina, a máquina a vapor, né? Que existia. Então, um era a máquina, o outro, vários deles eram vagões, né? E um garotinho pequenininho estava lá na beira do trem. Aí fizeram aquela fila e alguém perguntou, ei, vocês estão brincando de quê? Ah, tio, estamos brincando de trem. Ah, é? E que você está carregando? Então, disse, eu estou levando soja, estou levando milho, estou levando gado, estou levando isso. Cada vagão estava levando uma coisa, né? Aí o mais forte estava encabeçando a fila, passou.
e foi embora. Aí desapareceu aquela fila de garotos, aquele trem, né? Vários vagões. Depois que eles passaram, veio lá um garotinho, o menor de todos, correndo, cansado. Aí a pessoa que estava observando disse: Ih, filho, você não vai alcançar, não. Corre, tem que correr muito para alcançar os seus amiguinhos. Ele disse: Não, tio, eu sou a fumacinha. Então, se Deus te criou como a fumacinha, sabe? Não permita que outros removam você do lugar que Deus colocou você, não. Sabe? Você vai glorificar a Deus sendo fumacinha. E aquele que é forte, que vai puxar o trem, ai dele se ele não fizer isso. Deus não chamou ele para ser vagão nem fumacinha. Né? Cada um no propósito para o qual Deus lhe permitiu nascer. Veja que coisa interessante. Quando um membro de uma igreja pisa no solo de uma nação estrangeira, ele cumpre a missão de sua igreja de ir por todo mundo. Então veja, pastor, se um membro da sua igreja pisar no solo de uma nação, ou de um outro estado, de uma outra cidade, é a sua igreja que está nele e com ele. Né? A sua igreja está cumprindo esse propósito. Ah, mas eu não tenho que levar toda a igreja? Eu gosto de pensar aqui na NASA. Né? Eles mandam 3, 4 tripulantes lá para o espaço. Pastor, para 4 homens irem para o espaço, quantas centenas e talvez milhares de outros homens e mulheres não foram engajados nesse projeto? Né? Quantas empresas serviram, construíram, planejaram, peça por peça? Quantos não se prepararam para dar o treinamento a um grupo que iria, um treinamento que eles tiveram para nunca irem? Não é? Então, tem gente que treina missionários e jamais vai chegar ao campo. Né? É a função que Deus lhe deu. Então, precisamos valorizar aquele ou aqueles da nossa igreja que pisam fora do terreno da igreja local. Precisamos valorizar. Às vezes, pastor, é a favela do bairro, né? Às vezes é a cidade próxima, vizinha. Enfim, para Filipe foi um homem no deserto, sozinho, viajando. Né? O projeto, aliás, ele se torna representante legal de sua igreja. A igreja desse missionário vai nele e estará com ele através de suas orações e de suas ofertas. Né? Amém. Aquele velho chavão. Missões são feitas, são realizadas pelos joelhos dos que oram, pelas mãos dos que contribuem e pelos pés dos que vão. Amém. E isso é verdade. Né? Tem gente que vai orar, orar e orar por um missionário e nunca vai receber uma cartinha dele. O missionário nem sabe que aquele irmão ou aquela irmã está orando por ele. Né? Olha, como é que Deus faz? Deus levanta uma pessoa lá no Japão. Japão, para nós, é o outro lado do mundo, né? Literalmente, para quem está aqui no Brasil. Então, Deus move alguém de lá para orar, né? por nós aqui. O meu genro sofreu um acidente muito sério, um ano atrás, né? Na noite anterior, eu não consegui dormir. Eu
mas literalmente não conseguia dormir. Mais ou menos umas 4 horas da manhã eu me levantei. Eu e minha esposa estávamos na casa de um pastor amigo nosso aqui, e fui para a área. Ele mora num apartamento, tem uma sacada, fui para a sacada. Pastor, eu não somente não dormi, como também não tinha assunto nenhum para orar. Eu dizia, Senhor, tem alguém lá entre os indígenas precisando da minha oração? Então eu quero orar por eles. Mas eu não sabia o que dizer. Tem alguém na China, no Japão? A gente comecei a pensar nisso. Daqui a pouco o pastor que me hospedava chegou. Eu disse para ele, pastor, tá uma coisa estranha. Eu nunca perdi o sono. Eu deito e durmo. E eu estou aqui tentando achar algum motivo para orar, mas aí fizemos ali uma oração mais ou menos assim, né? Tipo assim, ó, se alguém está precisando disso, que o Senhor venha em socorro, etc. Tal. Ok. 5:30 da manhã, fui para a cama, dormi um pouco. Aquele dia, na noite seguinte, foi a noite trágica, né? Quando o meu genro quase que morreu num acidente. Ele, meu neto, e o outro meu genro e o meu sobrinho. Enfim, o que eu vejo? Deus me levantou, ou nos levantou naquela madrugada, para orar por isso, e a gente não tinha discernimento. Quantas vezes, quantos testemunhos já ouvi de pessoas que foram levantadas em oração por alguém, por um missionário, por um pastor, por uma igreja, por uma situação, né? E não sabia o porquê, né? Você que frequentou o Vale da Bênção, né? Morei lá, morei 4 meses. Morou lá, né? Morei. Morou lá. Então, eu tenho uma história que aconteceu no Vale da Bênção, um grupo de oração, que eles começaram a orar, e alguém teve lá uma visão de um avião caindo. E eles haviam combinado o seguinte: tudo que passar pela sua mente, escreva, para a gente estar orando, por mais absurdo que seja. Essa pessoa teve a visão de um avião caindo, mas não compartilhou, o grupo não orou. No dia seguinte, um avião caiu e matou 178 passageiros. Naquela época. Muitos anos isso. Ok. Eu saí um pouco aqui, mas para dar ênfase como é importante a cobertura de oração para quem está no campo, pastor. Sabe? É mais importante ainda do que as finanças. Por quê? Através da oração, Deus levanta mantenedores. Só o senhor falou do Vale da Bênção, o senhor deve conhecer lá o centro de oração, né? Sim. O centro de oração lá em cima. Lá no centro de oração tem alguns irmãos aí que morou no Vale da Bênção, lá tem um que morou acho que 9 ou 10 anos aí, o Rodrigo, a Tatiana Urquiz, inclusive conhece o senhor, tá? No começo aí estava falando que estava com saudade. Lá quando você chega no centro de oração, né, tem as postilhas, né, de oração, né, as pastas, e os quadros. Então, naquelas pastas, elas têm de propósito de oração pelos missionários, pelos projetos missionários, a igreja que está querendo enviar missionário que está precisando de recursos para ser enviado, missionário que está no campo e está querendo voltar para trás. Então, você pega aquelas pastas, com 1 hora você não consegue orar 5 minutos por todos os propósitos. Sim. E aí está dentro disso que o senhor está ensinando, né? A obra é feita através de direção que vem por meio da oração, né? Então, sim, às vezes a nossa ideia é uma, mas não é aquilo que Deus tem. Então, nós precisamos orar para Deus, que nem no caso aí do avião, se foi mostrado, mas não foi compartilhado, né? E se tivesse talvez sido compartilhado, pelo menos tinha um grupo que tinha orado, né? Sim, abençoado. Eu vejo assim, pastor, cada membro
cada um de nós nasceu com um propósito. Eu creio nisso. Baseado lá em Jeremias capítulo 1, eu sempre digo que eu não morrerei enquanto não cumprir o propósito para o qual Deus me permitiu nascer. Né? Na hora que eu cumprir esse propósito, não precisa nem de coronavírus. Não precisa. E se algum crente, como perdemos pessoas tão queridas aí, né, morreu em plena atividade, tem um apóstolo conhecido nosso, que o homem parecia que estava na metade do ministério, estava decolando, coronavírus veio, né, através disso, uma infecção, alcançou, e esse pastor e esse apóstolo morreu. Né? Então, é uma das mortes que a gente não entende. Não entende. Mas, de posse desse posicionamento, eu creio que Deus permitiu que ele morresse, Deus o recolheu, porque aos olhos de Deus, o propósito para o qual ele nasceu estava completo. Amém. Estava completo, né? O próprio Jesus não morreu antes. Chegada a hora, ele morreu. Né? O apóstolo Paulo, quantas oportunidades ele teve de morrer? Né? Numa das vezes, pensaram que ele estava morto. Não morreu. Quando ele completou a carreira, ele reconheceu. Ele disse, acabei a carreira, guardei a fé agora. E aí, pouco tempo depois, ele morreu. Né? Apóstolo então, João também, né? Apóstolo João, né? O último a morrer. Né? Então, os irmãos não se preocupem. Sabe? Isso, que sirva isso de alento, pastor. O meu sonho é ir para, sei lá, para o Japão, evangelizar. Tem gente que quer ir para o Japão. Né? Olha, seu sonho, se é Deus que colocou isso no coração, primeiro, fique preparado. Aprenda japonês. Faz o curso Missões Transculturais com a gente, com o pastor aí. É o mínimo que você precisa. Baixe o aplicativo História do Vovô Léo para você levar todo esse material. É o mínimo. Dentro disso que o senhor está falando, quando Deus me deu aí o ministério do canal Oração Sem Fronteira, Deus me mostrou uma visão, que esse canal, ele é o canal, eu depois vou registrar, vou abrir um CNPJ, tudo certinho, e vou transformar ele, não sei se é numa agência missionária que eu vou transformar isso daqui, mas o foco é missões. E aí comecei a fazer os intercâmbios com alguns pastores. Aí fizemos com Angola, fizemos com os Estados Unidos, o senhor já é o terceiro que está nos Estados Unidos. Fizemos aí com Guiné-Bissau, fizemos com Moçambique, fizemos com Paraguai, fizemos com Argentina um tempão, acho que uns 3 meses, uma cidade chamada Mendonça, talvez o senhor já ouviu falar. Fizemos ali 7 meses, né, no Chile, né, como é que chama? Agora me fugiu a cidade do Chile. Inclusive a irmã assiste direto lá a nossa live. No Chile, agora estamos fazendo com Colômbia, né? Então, assim, aí essa semana, esse que o senhor está falando, Deus falou comigo, que eu preciso aprender o espanhol. Porque até para me apresentar as lives, para me intermediar a conversa, eu preciso, né, a gente sabe um pouquinho, porque morei no Paraguai, é pouquinha coisa, mas precisa fazer o espanhol, aprender o correto para poder, né, trazer um pouco mais de qualidade nas transmissões. Concepção, o Marcos está me ajudando aí, Concepção no Chile. 7 meses nós estamos fazendo lá, tem algumas pessoas que assistem todos os dias. Então, você tem um sonho, Deus quer te enviar, mas se você não se prepara, e esse curso aqui é uma grande oportunidade, né? Tem o missionário Aritana, que está conosco aqui, ele é do Avivamento Bíblico de Avaré, já foi 4 vezes para a África. O coração dele arde pela África, é um grande homem de Deus, parceiro nosso, e ficou muito interessado, né? Ele trabalha de mecânico, tem uma oficina, e convidei ele para assistir hoje, ele está assistindo desde o começo aqui. Então, com certeza, essa palestra que o senhor está dando vai ser muito proveitosa para ele
E acredito para todos nós, o missionário Carlos Rodrigues também, que está conosco aí, e está sendo uma bênção. Muito bem. Então, pastor, eu tenho um testemunho pessoal que quando eu falo, infelizmente, eu tenho que falar confessando a minha Amém. falha. Porque na década de 80, tipo 84, eu comecei a sonhar. Deus fala bastante comigo através de sonhos, né? Só que àquela altura, eu não entendia que aquele sonho era Deus falando comigo. E nesses sonhos, eu tinha que aprender o inglês. Então, teve um sonho, por exemplo, que eu ouvi uma voz falar 3 vezes em seguida: aprenda inglês, aprenda inglês. E eu não entendi que era uma direção de Deus, não fui para a escola, não aprendi inglês, né? Aí, em 2009, veja só, 84, Deus me mostrou o mapa da Namíbia em 1978. Deus me mostrou numa visão. Eu não entendi, mesmo porque Namíbia passou a existir como um país independente em 1990. Mas em 78 eu vi o mapa numa visão e eu só percebi que aquele mapa era o mapa da Namíbia em 2013. Quando eu estava no museu na Namíbia, que eu olhei para o mapa na parede, foi que eu percebi que aquele mapa que eu havia visto na visão 33 anos antes era o da Namíbia. Então, vi o mapa da Namíbia, em 84, Deus mandando aprender inglês. Eu não entendi isso. Aí, quando chego em 2009, na Namíbia, qual é a língua oficial? Inglês. Então, hoje, eu posso dizer para jovens, adultos aí, se você tem o desejo de servir numa nação, estude sobre ela, conheça a cultura dela, sabe? Procure saber qual é a comida, a culinária dela, as vestes dela, enfim. E principalmente a língua, né? A língua, sabe? O mínimo que se fale é importante. Um pouquinho que você consegue falar já é importante. Imagina se você conseguir pregar na língua da nação que você vai trabalhar. Vai ser maravilhoso, né? Imagina ainda se você continuar estudando e fizer parte, né, de uma equipe para traduzir a Bíblia. Há muitas nações que ainda não têm a Bíblia na sua própria língua. Né? Na África tem dezenas, sei lá quantas centenas de tribos que ainda não têm a Bíblia no seu dialeto. Somente as tribos maiores. E se Deus manda a pessoa, missionária, para uma tribo dessa, precisa conhecer bem o idioma. É muito importante isso. Pois não. Amém. Agora eu acho que o nosso horário já passou um pouquinho, passou tão rápido. Acho que na próxima vez que o senhor for dar o curso, vamos ver se a gente marca, se os irmãos aí que são fiel à live, a gente podia começar mais cedo, né? O que o senhor acha? Para mim, daí, pelo menos mais aí uns 20 para as 11, né? Daí ficaria mais à vontade. Isso. Porque 1 hora parece bastante, mas quando, né, o assunto é bom e a palestra é boa, né? A gente nem viu, já é 11h10, meia-noite e 10. Mas o senhor pode fazer as considerações finais que o senhor quer fazer e depois o senhor esteja orando, né? Fecha o assunto aí da maneira como o senhor acha melhor e depois vamos estar orando e encerrando. A minha palavra final é o seguinte: meu irmão, minha irmã, se Deus mandar você ir, se prepare e vá. Mas se não mandar, fique onde você está. Amém. Ficar é tão importante quanto ir. Quem vai não é mais importante do que quem fica, né? A igreja local precisa de pessoas que fiquem e precisa de pessoas que possam ir. Mas não vá se você não for enviado. Agora, se for enviado, pode acreditar que a
força do Ide estará sobre você e não haverá fronteiras fechadas, não haverá portas fechadas para quem é enviado. Tá bom? Amém. Pai Santo, no nome de Jesus, tome essa Amém. palavra que nós ministramos aqui e que o Espírito Santo possa nos cobrir e aplicar sobre nós o poder do sangue de Jesus. Cobre a nossa casa, a nossa família, nossos cônjuges, nossos entes queridos, filhos, netos, como eu tenho. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Livra a nossa alma sempre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Amém. E nos momentos de crise, nos momentos de tristeza, nos momentos de confusão, queremos ouvir por trás de nós a tua voz a nos dizer: este é o caminho, andai por ele. Que a Amém. bênção do Senhor esteja sobre a Igreja Batista São da Terra, sobre o pastor Eusébio, sobre toda a sua casa, sua família, Amém. toda a sua liderança. Esteja sobre esses irmãos que estiveram conosco até agora. E eu falo sobre eles, declaro sobre cada um a palavra do Senhor que está escrita. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Amém. pastor. Amém. Já tem uns irmãos aí que aprovou nós começar mais cedo a live. Então, no mês que vem, quando o senhor for fazer a segunda palestra, porque é uma aula, né, pastor? É uma aula de seminário, então tem que ser com calma, bem iniciatinha. Então, na próxima vez a gente começa aí uns 20 para as 11, para ter pelo menos 1h10, né, de palestra, aí 1 hora e pouquinho, limpa, né? Tá bom. Tá bem. Então, Deus abençoe, pastor Rui, um grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Muito boa. Meus queridos irmãos, agradeço aí a compreensão dos irmãos, né, da Oração Sem Fronteira, que mais uma vez participando aí agora já num curso, né, de missões transculturais com o pastor Ruidenberg, uma benção de Deus, aprendi muito hoje, né, aprendi muito mesmo e tenho certeza também que os irmãos aprenderam. Aqueles que não conseguiram abaixar o aplicativo, né, vai lá, abaixa o aplicativo do Vovô Léo, né, que você vai ter todo esse material e outros material que o pastor Rui disponibilizou ali. Se você não conseguir, eu posso tirar um print e fazer lá, né, marcar para você abaixar, né, no seu aparelho, e você vai ter todo esse material. Na próxima aula, você já vai acompanhar, como o pastor estava fazendo ali, no aparelho dele, estava ali, né, pegando a matéria, a aula que estava lá no aplicativo, né, pastor? O senhor estava dando a aula do que estava ali no aplicativo. E vai ter outras coisas, que nem o Marcos, por exemplo. O Marcos, que é de Maringá, ele fez curso da PEC, trabalha com criança. Então, tem um material, ele com a esposa, Márcia Leocris. Tem um material riquíssimo ali para quem trabalha com criança. A Maristela também. Então, o Rodrigo também. Todos que estão ali, o Aritano trabalha com criança também. Então, quem quiser, irmãos, se aperfeiçoar, está aí uma ferramenta de graça, né, como o pastor disse, você não vai ter que pagar nada, nenhuma taxa, nada. É uma grande oportunidade que Deus colocou na nossa mão, então aproveita, vai lá, baixa o aplicativo. Se você não conseguir, não é feio, entre em contato comigo que eu vou te mandar, tira o print e te manda aí para você conseguir baixar o aplicativo, tá bom? Deus abençoe e não se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração, porque a oração não tem fronteira. Forte abraço, até a próxima.